Fala pessoal, mais uma vez aqui trazendo conteúdo para vocês e hoje na companhia do professor Júlio Benvenuti. Muito obrigado por estar trocando essa ideia com a gente. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas dúvidas, né, de treinamento, mas também a gente vai entrar hoje um pouco mais no tema da suplementação e nada melhor do que um especialista nesse assunto para conversar com a gente aí. Legal, Renan. Tudo bem, pessoal? Agradeço o convite e a oportunidade de conversar com você mais uma vez. É isso aí. Bom, primeiro, queria já colocar uma pergunta assim, e aí vai abrir o caminho, né, para você levar o tema para onde você achar que é mais relevante para a gente discutir, mas é a questão da suplementação para frequentadores de academia, né, de uma forma geral. Nós, como professores, né, como a gente trabalha na prática ali com o personal, os alunos sempre perguntam muito sobre isso, né? E uma pergunta bem direta que a gente mais ouve falar: eu tenho que tomar suplemento? Quando logo que eu começo a treinar, é indicado para todo mundo e principalmente, quais deles realmente funcionam? Legal. Renan, essa é para quem está na prática envolvida com o treinamento de força, não só com o treinamento de força, mas com o treinamento esportivo de uma forma mais ampla, né? Então, apesar de não ser a função do educador físico prescrever uma determinada suplementação, uma determinada intervenção dietética, é de função e dever do educador físico saber informar o seu aluno, né, o seu cliente, o seu atleta, sobre as propriedades nutricionais e a efetividade propriamente dita de uma determinada intervenção, de uma determinada suplementação. Então essa pergunta, né, que você fez relacionada, eu preciso suplementar, eu vou ter benefícios através de uma suplementação? Então é uma frase que normalmente é dita, para resumir, se você precisa pagar pelo seu suplemento, provavelmente você não precisa dele. O que significa isso? O efeito que o suplemento vai trazer para você que não é atleta, em termos de desempenho, em termos de performance, em termos de adaptação, é tão negligenciável que talvez não valha a pena você investir financeiramente. Agora, para o indivíduo que tem alto nível de treinamento, né, um nível atlético realmente, né, de alta performance, pequenos incrementos na performance trazidos pela suplementação provavelmente vão trazer de maneira bastante significativa a diferença entre posições, por exemplo, no pódio, né? Então, o indivíduo que tem um nível de treinamento tão avançado, provavelmente ele vai precisar da suplementação, só que ele não vai precisar pagar, porque ele tem o patrocínio. Aí, agora, o afegão médio, né, vamos dizer assim, que treina na academia e que precisa pagar pelo seu suplemento, provavelmente o efeito que aquele suplemento vai trazer para ele é tão negligenciável do ponto de vista fisiológico que talvez não valha a pena. Mas há casos específicos em que a suplementação esportiva, mesmo para o indivíduo que frequenta a academia, pode ser interessante no sentido de complementar deficiências nutricionais ou dificuldades que aquele indivíduo tenha em implementar ao longo do seu dia a dia, mesmo com a orientação de um nutricionista. Legal. É importante esclarecer bastante isso, né? Não é uma questão de que é assim para todo mundo, ou é proibido para todo mundo, ou é indicado para todo mundo. Exatamente. Acho que é sempre uma questão muito de contextualizar cada caso, né? Sim, e nós, como você disse, a gente não é responsável pela prescrição, mas a orientação de assuntos relacionados ao treinamento, à saúde, também faz parte da nossa profissão. Então, compreender sobre isso é bastante importante, né? O que eu queria te perguntar agora é, assim, a gente tem um consenso da questão do uso de proteína, né? E a origem dessa proteína, mesmo sintetizada, né? A proteína que a gente compra mesmo ou ganha, enfim. Legal. Mas, enfim, a proteína que a gente usaria para adicionar aquilo que a gente já come, né? No uso estético, enfim, ou em alguns casos até de saúde. Mas existe uma diferença grande essa proteína ser retirada, por exemplo, de origem animal ou vegetal, ou isso se equivale por ser sintético? Legal. Renan, essa pergunta ela pode ser dividida em duas respostas diferentes. Uma resposta de caráter agudo e uma resposta de caráter crônico, né? Então, de maneira aguda, quando a gente fala em termos de efetividade da fonte proteica, a gente está falando sobre quais são os efeitos agudos que aquela proteína ocasiona na síntese de proteína muscular.
tá? Então, a gente vai falar primeiro sobre essa parte aguda e depois a gente vai falar sobre a parte crônica, que é a hipertrofia propriamente dita, né? Então, de maneira aguda, parece que a fonte proteica, proteínas de diferentes fontes, né, parecem induzir respostas diferentes em termos de magnitude de elevação da síntese proteica após algumas horas da ingestão. Então, as fontes de proteína, né, de caráter animal parecem induzir uma maior elevação na síntese de proteína muscular do que as fontes de proteína vegetal sob a mesma dosagem. Então, 40 gramas de proteína, por exemplo, do leite, comparado com 40 gramas de proteína do arroz, por exemplo, né, para exemplificar. Já em termos crônicos, parece que essas diferentes elevações na síntese proteica não representam diferenças em termos de adaptação hipertrófica, né? Uma manobra que normalmente os nutricionistas utilizam para esses indivíduos que têm algum tipo de intolerância ou preferência em não consumir fontes de proteína animal é aumentar a quantidade de proteína vegetal na dieta. Ou seja, se você consumiria, por exemplo, 120 gramas de proteína de caráter animal ao longo do dia, trazendo isso para um contexto de consumo de proteína vegetal, você aumentaria para 150, 160 gramas. Qual é a ideia disso, né? Qual é a intenção disso? As fontes de proteína animal, por dose de proteína total, por exemplo, 30 gramas de proteína animal, elas fornecem uma maior quantidade de aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles aminoácidos que o nosso corpo não consegue produzir. São os aminoácidos que nós temos que fornecer através da alimentação. Então, essas proteínas conseguem fornecer uma quantidade de aminoácidos essenciais maior do que as proteínas de caráter vegetal. Tudo bem? E esses aminoácidos essenciais têm um potencial anabólico maior do que os aminoácidos não essenciais. Então, uma forma de você equalizar essas duas condições é aumentando o consumo de proteína vegetal em comparação com o consumo de proteína animal. E o efeito, tanto agudo como crônico, seria equivalente entre essas duas intervenções. Legal, muito interessante. Então, existe hoje um público em eminência aí, né, do não consumo de proteína animal. Essas pessoas não teriam uma defasagem, então, de resultados, né? Exatamente, perfeito. É plenamente possível, né? Uma meta plenamente atingível você ter resultados expressivos em ganhos de força e hipertrofia, mesmo não consumindo proteína de origem animal. Muito bom, professor. Dando continuidade, quais seriam alguns suplementos que a gente poderia dizer assim que, de uma maneira geral, são indicáveis para todo mundo que treina ou que busca, principalmente o incremento de massa muscular, por exemplo? Legal. Renan, essa é uma pergunta bastante recorrente, né? Tem um caráter prático muito grande essa pergunta que você fez. Na verdade, assim, não existe um consenso de quais suplementos funcionam no contexto aí da busca pela hipertrofia. O único suplemento que parece, né, ter uma generalização de resultados em termos de efetividade é o uso da creatina, né? Então, a creatina seria um suplemento interessante para indivíduos que estão engajados em atividades de força e potência e que tem como objetivo, além da melhora da performance, um incremento da massa muscular. Tem também, em alguns casos bem específicos, a suplementação de proteína. Então, por que eu estou citando em casos específicos? A gente tem alguns dados da literatura que reportam que acima, quando o seu consumo proteico diário está na casa de 1,6 gramas por quilo de massa corporal, você adicionar proteína através da suplementação, isso não traz maiores adições, maiores ganhos de massa muscular. Então, uma vez que você atingiu uma determinada quantidade de proteína na dieta, você adicionar a suplementação proteica, isso parece não oferecer um benefício adicional. Entretanto, o uso dessa suplementação, abaixo desses valores de 1,6, parecem realmente trazer alguns resultados bem significativos do ponto de vista estatístico e clínico também. Então, o que a gente tem aí de bastante evidência, né, além da creatina e da suplementação de proteína, é o uso de suplementos que podem melhorar a performance de maneira aguda, como a cafeína, né? O uso da cafeína tem se mostrado muito interessante não só para atividades de endurance, como os estudos mais clássicos mostram, mas para atividades de força, a própria produção de força, a tolerância à fadiga, a percepção de esforço.
de maneira aguda com o uso da creatina, com o uso da cafeína, perdão, tem se mostrado uma alternativa muito interessante, até para aumentar a quantidade de volume que o indivíduo suporta em uma determinada sessão de exercício de força. Só que a literatura ainda carece, né, de análise crônica com o uso dessa suplementação específica. Legal. Eu queria te fazer uma pergunta agora relacionada aos estudos que trabalham com a suplementação. Até não muito tempo a gente tinha uma carência de bons estudos sobre isso. Porque a maioria dos estudos em que eu li, assim, você percebia que quase sempre tinha um viés, né? Normalmente ele era patrocinado por alguém que queria encontrar um bom resultado sobre alguma substância. Conflito de interesse. Exatamente, esse tal conflito de interesse que acaba complicando você interpretar muito bem aqueles resultados, né? A pesquisa na suplementação ela vem melhorando muito nos últimos anos, né? A gente tem boas pesquisas relacionadas a isso, mas como que está esse cenário? A gente tem grupos pesquisando seriamente mesmo, pessoas bem treinadas, pessoas não treinadas, grupos diferentes, legal. Suplementação específica em idosos, por exemplo, ou em algumas outras populações especiais. Como que está esse cenário hoje aí da literatura? Renan, a sua pergunta ela é muito interessante porque o estudo da suplementação ele é bem heterogêneo do ponto de vista das populações que são estudadas. Então, esse é um erro de interpretação que o pessoal geralmente comete quando lê um estudo e não traz para o contexto específico da população. Extrapola, né? Exatamente. Então, você lê, é como acontece na área do treinamento. Você lê um estudo em sujeitos treinados, né, que determinada intervenção provocou, induziu efeitos positivos e você quer extrapolar, né, que foi o termo que você usou, para indivíduos com alto nível de treinamento. E a suplementação, ela enfrenta essa barreira ainda, né, esse caráter heterogêneo. Mas parece que os estudos mais recentes, eles estão conseguindo abordar de maneira mais homogênea isso. Então, indivíduos com alto nível de treinamento, já num nível de performance bastante elevado, a gente tem também estudos com idosos que você citou, né? E a gente tem que saber interpretar e trazer para um contexto específico. Então, por exemplo, estudos com beta-alanina, né? Que foi o tema do meu mestrado. A gente analisa aí atividades que se beneficiam muito com o uso da beta-alanina. E por serem atividades anaeróbias de alta intensidade, a gente já pensa o quê? A musculação também é um exercício anaeróbio de alta intensidade. Então a gente vai levar a beta-alanina para um contexto da musculação. Se funciona com exercícios anaeróbios de alta intensidade, como uma corrida, por exemplo, de 200 metros, 400 metros, a gente vai levar para um outro exercício que tem as mesmas características metabólicas e a gente espera ver o mesmo efeito. Isso não acontece necessariamente. Então, o profissional que está envolvido nessa questão da aplicação, né, da suplementação e da intervenção nutricional como um todo, ele tem que ficar muito atento à especificidade dos estudos e para quem aquilo é direcionado. E, além de tudo, esse é um fator muito importante que você citou. Dá uma olhadinha no final do artigo ali, vê se não está escrito ali se o estudo foi patrocinado por uma empresa cujo intuito, né, acabar ganhando dinheiro com a venda do suplemento, né? Isso é muito comum, apesar que hoje em dia está havendo, parece, uma independência maior entre os autores e a indústria da suplementação. Muito legal. Isso em todas as áreas a gente acaba, infelizmente, encontrando um pouco e cada vez menos, o que é muito bom, né? Mas, enfim, a gente sempre fala para o pessoal que acompanha em relação a interpretar os estudos, a compreender a metodologia, porque isso é muito importante, a gente evita, né, cair em abismos aí que é muito difícil de sair depois. A gente constrói o conhecimento baseado em alguma coisa que não é muito sólida. Sim, né? sem dúvida. Então, é importante a gente conversar com alguém que, como o Júlio disse mesmo, ele desenvolveu o mestrado dele baseado nesse tipo de pesquisa, né? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho mais especificamente da sua pesquisa, como é que foi a metodologia mesmo de pesquisa. O intuito do nosso estudo foi analisar os possíveis efeitos, né, crônicos da suplementação de uma substância chamada beta-alanina, né? A beta-alanina é um aminoácido chamado de não proteogênico. O que significa isso?
é um aminoácido que não é utilizado para sintetizar proteína no nosso corpo, tá? Ele tem uma função específica. Na verdade, a função da beta-alanina é formar um composto chamado carnosina, tá? Que é um dipeptídeo formado pela beta-alanina e a L-histidina. Então, nós temos um determinado conteúdo de carnosina intramuscular e a principal função da carnosina é atuar como um agente tamponante. O que significa isso? Controlar o pH intramuscular, a acidez intramuscular, que é bastante comum em exercícios que envolvem alta intensidade, ou seja, uma alta taxa de hidrólise de ATP, né? Então, esse ambiente ácido reduz a capacidade de produção de força através de um prejuízo de interação entre os filamentos proteicos, né? Actina e miosina. Então, se você aumentar o conteúdo de carnosina intramuscular através da dieta, através da suplementação, isso poderia favorecer uma maior tolerância ao esforço. Então, se você tolera mais esforço, você acabaria tolerando também maiores intensidades e maiores volumes. Isso cronicamente corresponderia a maiores adaptações de força e hipertrofia no caso da musculação. Então, basicamente o que a gente fez, né, como você perguntou da metodologia, a gente selecionou através de uma população treinada, a gente retirou uma amostra de 20 sujeitos e nós ofertamos a beta-alanina durante 8 semanas para esses indivíduos com doses diárias de 6,4 gramas por dia, né? E o que a gente analisou basicamente eram as adaptações de força e as adaptações de hipertrofia através de exames de imagem. Então, a nossa hipótese inicial é que, devido a essa capacidade tamponante aumentada, né, ofertada pela suplementação, os indivíduos suportariam uma maior carga de trabalho ao longo das 8 semanas. E isso acarretaria em maior hipertrofia comparado com um grupo que não recebeu a suplementação. E o que nós vimos no estudo, na verdade, não foi bem isso, né? O ganho de massa muscular do grupo que recebeu a beta-alanina foi estatisticamente igual ao ganho de massa muscular do grupo que não recebeu a beta-alanina. Então, no protocolo que nós utilizamos, né, que é um protocolo comumente adotado em academias, a famosa 3 séries de 8 a 12, com 1 minuto de intervalo, com volume alto, né, de ações musculares para cada grupo muscular por semana, a gente viu que essa suplementação nos moldes que a gente adotou não trouxe benefícios em termos de ganhos de força e hipertrofia. Então foi aquilo que eu falei para você, a gente tentou fazer a correspondência de uma atividade anaeróbia, de um recurso ergogênico anaeróbio, que é a beta-alanina, para o treinamento de força, mas o resultado acabou não sendo reproduzido. Bacana, professor. Vamos entrar agora na questão da contagem, né, para a gente poder quantificar, né, de uma maneira bem prática assim, para quem está nos vendo, em relação à contagem dos macronutrientes, por exemplo, para uma pessoa que pretende, né, ganhar massa muscular. Como ficaria basicamente essa divisão? Legal, Renan. Quando a gente fala em superávit calórico, a gente pensa já naquela fase de treinamento que seria o off-season, né, ou bulk, né, que seria você consumir uma quantidade calórica acima das suas necessidades diárias para que esse consumo calórico excessivo se reverta em aumentos de massa muscular, né? Então, historicamente, até os fisiculturistas mais antigos, eles utilizavam essa prática de comer a maior quantidade possível de calorias durante essa fase do treinamento para ter os maiores ganhos, né, de volume muscular. Então, assim, a literatura ela carece um pouquinho de estudos crônicos, né, de estudos com longa intervenção, analisando a composição dos ganhos, né, tanto de massa magra como massa gorda. Então, o que nós temos de dados reportados na literatura até hoje é que, independente da composição dos macronutrientes, a quantidade de massa corporal que você ganha depende única e exclusivamente do excedente calórico. Então, se você vai atingir esse excedente calórico consumindo pizza, consumindo pão ou consumindo proteína, a quantidade de peso que você vai ganhar é praticamente a mesma. Só que a composição desse peso, ela difere entre os macronutrientes. Então, se você, pensando primeiramente nos carboidratos e nos lipídios, né? Então, se você tem um superávit calórico baseado principalmente no consumo de carboidratos e gorduras, é lógico, depende da magnitude desse superávit, que a gente vai falar depois,
uma grande parte desses ganhos corresponde à adição de massa gorda, né? Já a literatura mais recente, né, a gente tem alguns estudos muito interessantes, inclusive com pessoas treinadas, mostrando que quando o excedente calórico ele é proveniente num aumento do consumo de proteína, a quantidade de massa gorda que esse indivíduo incorpora com esse superávit calórico tende a ser reduzida. Então isso tem uma aplicação prática interessante, principalmente, é óbvio, para quem vai prescrever a dieta, que é o caso do nutricionista, para saber a sensibilidade do indivíduo ao superávit calórico. Ou seja, será que se eu aumentar a quantidade de calorias desse indivíduo, só que de maneira diferente entre os macronutrientes, será que a composição corporal, a resposta da composição corporal não vai ser diferente? Então isso aí traz uma ideia muito legal para ser aplicada no dia a dia, né? E em relação à quantidade de calorias que deve ser aumentada, normalmente o que os estudos mostram é o seguinte: de 10 a 15% acima das suas necessidades calóricas diárias. Então é um superávit calórico de baixa magnitude, justamente para minimizar o ganho de massa gorda. Então a literatura tem até um estudo recente de um grupo de pesquisadores aqui do Brasil, que fez um estudo piloto, na verdade, que induziu diferentes magnitudes de superávit calórico, né? Então, uma magnitude média e uma magnitude de maior tamanho. Então, quanto maior o superávit calórico, maior é o ganho de massa magra. Só que, ao mesmo tempo, maior é o ganho de massa gorda. Então, se o indivíduo está preocupado em ganhar massa magra e, ao mesmo tempo, minimizar o ganho de massa gorda, parece que um superávit calórico excessivo não é interessante para esse caso. Agora, se a ideia, por exemplo, é o indivíduo adquirir uma quantidade de massa corporal muito grande, vamos colocar aí algum tipo de luta, por exemplo, que você precisa subir o peso corporal e a composição corporal não seja determinante para a sua performance, o superávit calórico excessivo pode ser interessante. Então, tudo isso é lógico, né, pessoal? Tem que ser visto com um profissional de nutrição para adequar caso a caso, né? Muito interessante. E agora vamos falar do contrário, né? Do déficit calórico. Legal. Né? Das pessoas que pensam em diminuir, né, massa corporal total, mas que principalmente tentando diminuir a massa adiposa, né? Legal, Renan. O princípio ele é muito parecido, né? A premissa básica para você induzir redução de massa corporal é você prover ao indivíduo uma redução no consumo calórico, né? E é o famoso déficit calórico, ou seja, você consumir menos calorias do que você gasta. Isso pode ser feito através do aumento da atividade física ou na redução do consumo energético ou então na somatória desses dois fatores, né? Então parece que reduções calóricas muito acentuadas realmente fazem com que você reduza a maior quantidade de massa corporal absoluta. Entretanto, essa quantidade de massa corporal absoluta ela não advém apenas da massa gorda, mas vem principalmente da massa magra. E da mesma forma, né, como eu falei no excedente calórico, as menores reduções, né, na quantidade energética que é administrada, ao mesmo tempo que não potencializam de maneira tão significativa a redução da massa gorda, entretanto eles atenuam as reduções da massa magra. Só que aí você leva mais tempo para ter aquela redução de peso e de massa gorda que você deseja. Então, intervenções muito repentinas, muito abruptas de calorias, né, redução muito significativa, pode não ser interessante para aqueles indivíduos que estão preocupados com composição corporal. É diferente, por exemplo, do indivíduo que tem uma obesidade num nível bastante acentuado. Esse indivíduo ele necessita reduzir a massa corporal dele, até independente se for massa magra ou massa gorda. É a prioridade, né? Exatamente, ele precisa se movimentar. Então a redução de massa magra, nesses casos, ela não é tão emergente do ponto de comparando com indivíduos que não estão nesse mesmo quadro clínico, né? É bastante interessante. Sobre a suplementação de idosos, o que é que a gente tem hoje mais recente publicado aí? Legal. Renan, não tem como a gente abordar esse tema sem citar o termo resistência anabólica. Então, o que significa isso, né? Resistência anabólica? Então, imagine
que eu administre para você, Renan, jovem, no auge aí da vida, certo? Uma quantidade de 30 gramas de proteína, independente da fonte proteica, tudo bem? E eu administro esses mesmos 30 gramas de proteína para o indivíduo com idade mais avançada, lá com seus 70 e poucos anos. E eu vou fazer um estudo agudo em relação ao efeito dessa mesma dosagem de proteína em diferentes indivíduos no comportamento da síntese de proteína muscular, tá? Então eu verifico que o que os estudos têm mostrado de maneira bastante relevante é que essas mesmas doses em indivíduos de diferentes idades têm respostas agudas diferentes. Então você, Renan, com 30 gramas de proteína, consegue usar esses 30 gramas efetivamente para sintetizar proteína muscular. O idoso tem uma dificuldade muito grande em fazer isso. Então esse processo de resistência anabólica nada mais é do que isso, essa limitação que o indivíduo idoso tem sob as mesmas quantidades de proteína em elevar a sua síntese de proteína muscular. E a justificativa para isso vai desde aspectos ligados à parte gastrointestinal até prejuízos nas vias de síntese de proteína intracelular, né? Então, o que normalmente os estudos mostram é que os indivíduos idosos normalmente precisam de uma quantidade de proteína diária maior do que os indivíduos jovens, justamente para atenuar esse processo de resistência anabólica e, cronicamente, atenuar o próprio processo de perda de massa muscular que é inerente ao próprio processo de envelhecimento. Então, em termos de suplementação que você me perguntou, né? Então, a gente tem muito estudo analisando o efeito da suplementação de proteína, mais especificamente o whey protein e a caseína em idosos, e mostrado não só um efeito anabólico importante, mas também um efeito anticatabólico. Porque o processo de ganho de massa muscular ele não depende única e exclusivamente da síntese proteica. Ele depende de quanto você forma de proteína ao longo do dia, que é a síntese, e o quanto de proteína que você degrada, que é o catabolismo proteico. Então, o equilíbrio entre essa relação e síntese e degradação, que nós chamamos de balanço proteico, é isso que vai direcionar de maneira crônica se o indivíduo ganha ou não massa muscular. Então, a suplementação de proteína, especificamente o whey e a caseína que eu citei para você, eles parecem ter um efeito importante tanto do ponto de vista anabólico como do ponto de vista anticatabólico. E outra suplementação que tem mostrado resultados bem interessantes, isso aí já tem estudos até mais antigos, é a suplementação de creatina. Inclusive suplementação de creatina sem a utilização do estímulo do exercício. A suplementação de creatina parece ter um papel importante do ponto de vista metabólico, né, na captação de glicose intracelular e na própria atividade das células satélites, que a gente sabe que tem um papel muito importante no processo de regeneração e crescimento do tecido muscular. E isso é óbvio, é potencializado quando você adiciona o treinamento de força nessa população. Alguns estudos bem pontuais com o uso de HM-beta, mas com resultados controversos. Então, esse é um tipo de suplemento que precisaria de uma intervenção mais longa, um número maior de estudos para a gente conseguir ter algum posicionamento. Vamos lá, professor. Quero colocar uma pergunta agora pontual. Essa é clássica, todo mundo... Aliás, todo mundo acha que já tem essa resposta, né? Então, quero que você fale um pouquinho sobre isso para a gente. Se é possível o sujeito ganhar massa muscular, né, ter um incremento de conteúdo muscular e ao mesmo tempo a diminuição de massa adiposa, por exemplo. Legal. Ou seja, ganhar massa muscular e emagrecer ao mesmo tempo, né? Nossa, ninguém quer isso, né? Não, mas é possível? É um fenômeno possível de acontecer? Legal, legal. Renan, até alguns anos acreditava-se que eram processos totalmente opostos, né? Processos que não poderiam acontecer de maneira simultânea. Antagônicos até, né? Exatamente, porque assim, a gente pensa, para ganhar massa muscular eu preciso consumir mais calorias do que eu gasto. E para reduzir gordura corporal eu preciso do processo justamente oposto, gastar mais do que eu consumo, né? Então, como que isso pode acontecer de maneira simultânea? Se é que isso pode acontecer de maneira simultânea. Então, tem alguns estudos aí mais recentes, muito interessantes, trazendo dados que esses dois processos eles podem acontecer de maneira simultânea em casos muito específicos. Primeiro, em indivíduos que estão começando um programa de treinamento de força. Esses indivíduos, devido ao baixo nível de treinamento e baixo nível de adaptação metabólica,
eles conseguem nessas fases iniciais apresentar esses dois processos de maneira concomitante. Entretanto, à medida que o indivíduo vai apresentando elevação no nível de treinamento, essas respostas simultâneas parecem ser reduzidas. Outro público que parece se beneficiar e parece conseguir apresentar esses processos, né, de maneira simultânea são indivíduos com alto grau de obesidade. Então, quando eles são colocados para realizar o exercício de força somado a uma dieta hipocalórica, né, uma dieta de baixo conteúdo energético, eles conseguem preservar e até ganhar um pouco de massa magra e ao mesmo tempo perder gordura. Agora vamos falar para o indivíduo treinado, né, que está lá na nossa academia e é aquele que tem a maior dúvida em relação a esse tema que você citou. Tem alguns estudos muito interessantes que mostram que mesmo sob restrição calórica, adicionado ao treinamento de força, o sujeito consegue apresentar ganhos de massa muscular. Entretanto, é necessário ofertar a esse indivíduo uma quantidade de proteína diária maior do que o normal. Então, quando eu estou falando em quantidade de proteína diária, eu estou falando acima de 1,8, 2,2 gramas de proteína por quilo de massa corporal. Tem até estudos com oferta calórica muito baixa que utilizaram uma quantidade relativa de proteína alta, cerca de 3,4 gramas por quilo de massa corporal por dia, que conseguiram obter resultados muito interessantes, tanto na perda de massa gorda como na adição de massa magra. Então, o que fica de resposta, né? Depois de falar tanto, o que fica de resposta para a sua pergunta? É possível, em casos muito específicos e quando você tem uma oferta proteica bastante alta. Só que nesses dois casos, aí a gente cita de novo a importância de ter o treinamento de força. Sem a adição, sem a inclusão do treinamento de força, a chance desse processo acontecer é praticamente, não vou falar zero, porque tem sempre umas aberrações da natureza por aí, né? Mas é praticamente nula. Bom, de acordo com a sua resposta, professor, queria que você colocasse um pouquinho sobre as recomendações de consumo de proteína, né, diária por quilo de peso, por exemplo, tanto para pessoas que querem ganhar massa muscular e depois também para pessoas que querem emagrecer, né, diminuir. Renan, esse é um tema bem legal, que indivíduos que estão realizando exercício, principalmente exercício de força, eles precisam de mais proteína comparado ao indivíduo sedentário. Então, a recomendação mais clássica de consumo de proteína diário, que era feito pelo RDA, né, que é o órgão americano que regulamenta essas recomendações, era de 0,8 gramas por quilo de massa corporal por dia. E para o indivíduo engajado em força, essas recomendações elas tiveram que ser adaptadas, porque a proteína ela tem um papel de regeneração e aumento de performance muito interessante nesses indivíduos. Então, comparado com o sujeito que não pratica nenhum tipo de atividade, isso teve que ser adequado, né? Então, falando primeiramente de ganho de massa muscular. Então, toda vez que a gente fala de macronutriente, dieta, para esse público, né, específico que é a hipertrofia, o primeiro macronutriente que vem à cabeça é a proteína, obviamente, né? E é lógico que ela tem um caráter muito importante, muito relevante nesse processo, mas não é um caráter determinante. O que eu estou querendo dizer com isso? Consumir mais proteína não se traduz necessariamente em ganhar mais massa muscular. Não dá para afirmar que quanto mais proteína, melhor, né? Essa ideia surgiu, na verdade, do mundo do fisiculturismo, que os indivíduos que estão engajados nessa modalidade, eles consomem quantidades muito grandes de proteína e tem uma quantidade muito grande de massa muscular. Então foi feito aí uma conclusão baseado em uma relação que não é de causa e efeito. Consumir muita proteína não ganha necessariamente mais massa muscular, porque a nossa capacidade de usar essa proteína alimentar para formar proteína muscular é limitada. Por que os fisiculturistas eles ganham uma quantidade muito grande de massa muscular, mesmo sob doses elevadas de proteína? Porque eles estão com seus hormônios, os níveis hormonais, em níveis suprafisiológicos, né? Então, obviamente, a capacidade de utilizar a proteína alimentar para formar proteína muscular, né, entre aspas, nesses indivíduos é maior. Agora, em nós, pobres mortais, né,
que vivemos do arroz com feijão, essa capacidade é limitada. Então, a gente pode falar em termos de consumo de proteína por refeição e consumo de proteína diário, né? As recomendações mais recentes, elas ditam que indivíduos jovens parecem se beneficiar em termos de aumento, né, de síntese de proteína muscular, com doses relativas de 0,25 gramas de proteína por quilo de massa corporal. Então você pega sua massa corporal e divide por 4. Seria essa a quantidade de proteína que você consumiria em valores médios por refeição, tudo bem? Então isso é uma forma relativa à massa corporal de se avaliar. E a outra recomendação, ela pode ser feita de acordo com o consumo proteico diário, né? O consumo proteico total. Então parece que doses entre 1,6 até 2 gramas de proteína por quilo de massa corporal já trazem um efeito bem interessante nos acréscimos de massa muscular. E para nós, né, nós que vivemos aqui no nosso Brasil, consumir essa quantidade de proteína diária não é difícil, né? Se você come o seu arroz com feijão lá e já tem uma quantidade significativa de aminoácidos essenciais, mais a sua proteína, o seu bife, a sua carne, para aqueles que consomem proteína animal, você já consegue adquirir essa quantidade, ingerir essa quantidade de proteína de maneira bem fácil, né? Então as recomendações de ingestão proteica, na verdade, elas estão abaixo daquilo que normalmente os indivíduos consomem pensando em ganho de massa muscular. Já para perda de gordura, a proteína parece ter um efeito muito mais importante para aqueles que querem perder gordura, até comparativamente com aqueles que querem ganhar massa muscular. Por quê? A proteína ela tem um efeito de saciedade, de induzir saciedade maior do que os outros macronutrientes. Então, maior que o carboidrato e maior do que a gordura. Além disso, a nossa capacidade de oxidar o excedente proteico é maior. Então, quando a gente consome uma refeição rica em gordura, uma grande quantidade de gordura de uma vez só, o nosso organismo não consegue oxidar aquela maior parte de gordura, ou seja, não consegue utilizar aquela gordura para estimular o metabolismo energético, para a produção energética, para as funções celulares. Já para a proteína, a gente consegue oxidar, ou seja, queimar uma grande parte da quantidade proteica que a gente administra de uma vez só. Então isso está relacionado ao efeito térmico alimentar. O que significa isso? É a quantidade de energia que o nosso corpo gasta para digerir e estocar aquele nutriente. Então a proteína, comparativamente ao carboidrato e a gordura, ela oferece um efeito maior em termos de efeito térmico alimentar. Então você adicionar mais proteína na sua dieta não necessariamente vai se reverter em maior acúmulo de gordura corporal. Então, além desses dois efeitos que eu citei, né, do aumento da quantidade de proteína na dieta, o efeito térmico alimentar e o efeito de saciedade que o consumo proteico induz, o aumento do consumo de proteína ele pode ser muito interessante também para a manutenção da massa magra ou para atenuar o processo de perda de massa magra, que é muito comum nessas ofertas calóricas baixas, né, nessa restrição energética de maior magnitude. Então, normalmente, né, a gente achava que para o ganho de massa muscular a proteína seria indispensável, ela é indispensável, mas em quantidades menores do que a gente imaginava. E já para o processo de redução de gordura corporal, a proteína parece ter um papel chave, né? Isso é muito interessante, né? Acaba mudando um pouquinho um paradigma que a gente já vinha observando há muito tempo. Exatamente, com certeza. Bom, eu queria agradecer muito ao professor Júlio por ter trocado essa ideia hoje com a gente. Legal. É uma satisfação muito grande poder falar sobre alguns assuntos que você domina muito, né? A sua expertise é muito grande relacionada a isso e acho que esclarece muita coisa para todos nós. Então, muito obrigado. Legal, eu que agradeço, viu? Obrigado, pessoal, pela participação. Os contatos do professor Júlio estão aí embaixo. Se você tiver mais alguma dúvida relacionada a esse tema, pode mandar aí nos comentários que uma próxima vez a gente senta e bate um papo de novo. Com certeza. Valeu.